Já estamos de volta e hoje faz 80 anos que o Roman Polanski nasceu. E eu e o Cunha Júnior, como somos fãs... Parabéns para ele. Né? Parabéns. Para nós também, porque temos essa possibilidade de ver todos os filmes. Pois é. Eu vi, passou, não sei se você lembra, uma retrospectiva do Polanski, no Cine Sesc, inclusive com os curtas dele. Não, eu vi, eu perdi essa. Eu vi Você viu os todos curtas? os filmes que eu nunca tinha visto do Polanski. Maravilhoso. Ah, bom, é muito difícil fazer uma seleção aqui dos filmes dele, mas a gente pensou 3 bem específicos, que fazem parte de uma trilogia, na verdade uma tetralogia. De apartamento. De apartamento. Começa com qual? Qual que a gente tem aí primeiro? Repulsa ao Sexo. Repulsa ao 65, Sexo. maravilhoso. Olha ela aí. Deneuve. Catherine Deneuve, preto e branco. Assim, deslumbrante, não tem outra palavra para falar dela. É um terror psicológico magnífico, né? Pois é. Ela tem problemas mentais, ela é paranoica, assim, né? Ela é paranoica e ela começa com uma repulsa muito grande, sobretudo às figuras masculinas. Isso. Né? E ela começa a desenvolver essas paranoias, ela começa a enlouquecer dentro do apartamento. Dentro do apartamento, ela começa a ver coisas. Lembra que ela Porque a irmã dela braços. arruma um namorado e aí ela sai do Isso. apartamento e aí ela começa a desenvolver essas loucuras. E é um filme lindo, claustrofóbico. Claustrofóbico, como muitos filmes do Polanski. Eu acho que um dos melhores filmes da Catherine Deneuve, né? Das atuações mais sem dúvida. fortes. Repulsa ao Sexo. Agora, o outro filme também de apartamento que a gente vai destacar é... Bebê de Rosemary. Bebê de Rosemary. Nossa, Esse sabe que eu demorei para ver esse filme na vida? Porque você não gosta de filme de terror. Eu detesto filme de terror, mas esse eu é tive muito que especial, ver. claro. Com John Cassavetes. John Cassavetes, maravilhoso, no papel do marido da Mia Farrow. Filmado no Dakota, né? Que tem esse edifício que tem essa aura um pouco tenebrosa, até porque foi cenário do Bebê de Rosemary e depois foi onde o John Lennon foi assassinado em 1980, na frente do Dakota. Eu fiquei sabendo que um dos atores desse filme aí acabou se enclausurando durante 30 anos com a família, nunca aparecia. Essas coisas de filme de terror que tem essas... Umas cenas meio estranhas, assim, né? É. Mas é um filme magnífico, esse aí, do Polanski. E um terceiro e último filme... Mas o filme mais recente, Deus da Carnificina. Carnage, Deus da Carnificina, que é de 2011. Com também atores excepcionais, né? Poxa, Jodie Foster, Christopher Waltz. Jodie Foster, Christopher Waltz, John C. Reilly. E o John C. Reilly. Exatamente. Também se passa num apartamento e mostra esse limite do que é civilizado e do que não é civilizado, né? Passa do civilizado para o não civilizado, assim, de uma hora para outra, né? É impressionante. E é baseado numa peça de teatro. Eu particularmente achei, enfim, é um bom teatro filmado, mas ele não deixa de ser um teatro filmado, porque ele está muito mais... calcado na coisa das relações humanas, ali, do quanto que onde para a civilidade, né, e as pessoas perdem a educação, digamos Faltou um inquilino, hein, que é muito bom, mas a gente deixa para a próxima vez. Fica recomendado. Fica recomendado o inquilino da tetralogia do apartamento. Exatamente. O Fora do Eixo virou protagonista da pauta da discussão cultural essa semana, depois da exibição do Roda Viva sobre a mídia ninja, um dos projetos do coletivo. A partir daí, diversos artistas se manifestaram na internet criticando ou defendendo a política cultural do Fora do Eixo e a sua forma polêmica de remuneração. A gente recebeu aqui no nosso estúdio o Rafael Vilela, um dos moradores da casa Fora do Eixo, e o jornalista e músico Marvio dos Anjos, que já se apresentou com as suas bandas em eventos organizados pelo coletivo. Boa noite. Boa noite. Aos dois, obrigada por terem vindo aqui. Eu queria que vocês começassem definindo o Fora do Eixo para vocês, na visão de vocês. Queria começar então com o Rafael, que é um dos moradores de lá. Bom, boa noite. É muito legal estar aqui para falar sobre isso. Eu acho que a nossa existência por si só ela já é polêmica, né? O Fora do Eixo ele nasce como uma rede, né, descentralizada que se cria a partir do interior profundo do Brasil, né, em cidades como Cuiabá, como Acre, como o estado do Acre, né, na cidade de Rio Branco, especificamente, né, Londrina, no sul. E a partir da conexão desses coletivos que já faziam trabalhos locais muito intensamente com a música independente, com a cultura como um todo, né, então esses coletivos que faziam já circulação de bandas, festivais independentes, tudo sem grana, sem nenhuma estrutura, eles começam a se conectar e trocar metodologias, né? Então eles começam a aprender um com o outro como fazer, né, em vez de ser só do it yourself, né, do it together, todo mundo junto, conseguindo se conectar e trocar experiências em cima desse fazer cultural, né, e desses 3 coletivos que foram se conectando, hoje a gente chega a uma rede de mais de 200 coletivos, né, fazendo isso de uma maneira muito dinâmica, né, e o próprio nome ele nasce da ideia de estar fora do circuito comercial
do circuito cultural Rio-São Paulo, né, do eixo cultural Rio-São Paulo, e isso começa como uma questão territorial, né, mas depois ela passa a ser muito mais uma questão conceitual, né, de entender o que é o fora do eixo, né, da lógica de mercado, dessas lógicas de circulação comercial que a gente vive. Certo. Marvio dos Anjos, me conta como é que é a sua visão do fora do eixo e a sua experiência um pouquinho. Para mim, o fora do eixo é uma política clara de apropriações. Apropriações? Apropriações. Você começa se apropriando do dinheiro público, com base nos editais. Depois você começa se apropriando, depois você vai se apropriar da força de trabalho de gente que vai trabalhar de graça, porque, enfim, receber em moeda solidária quando você tem orçamentos de 600 mil reais para fazer um evento, não me parece a coisa mais honesta a se fazer, ainda mais quando você tem todo um discurso alternativo, todo um discurso de que você é independente, um discurso de que você vai fazer melhor do que todas as instituições que exploraram o artista. E quando chega nessa hora que você está gerenciando dinheiro público, que você está tentando movimentar cenas, o artista continua naquele mesmo estágio básico de remuneração precária. Quando há dinheiro para passar, para ser jogado no que eles chamam de as pontas. Só que as pontas para fora do eixo não são os artistas. Sendo assim, os artistas vão, voluntariosos e tal, gente com 24 anos, como Rafael Vilela, eles ficam ali na casa fora do eixo. Acho que nada é 100% maléfico. O fora do eixo conseguiu muitas coisas, mas tem uma falsidade ideológica muito clara em você se apropriar de dinheiro público que diz que você deve remunerar o artista e não remunerá-lo ou subremunerá-lo. Esse é o problema do fora do eixo. Eu queria que a gente visse um trechinho do Roda Viva, do Mídia Ninja, no qual o Pablo Capilé explica justamente como é que é a forma de financiamento da Casa Fora do Eixo. Solta aí, por favor. A gente criou uma moeda complementar, que é o Fora do Eixo Card, que ajuda a mediar as remunerações das pessoas que estão ali. Então, as pessoas todas moram nessas casas coletivas e, a partir disso, essa casa coletiva subsidia tudo que elas precisam. Comida, roupa, computador, internet, viagem e etc. Mas uma parte desse dinheiro vem de renúncia fiscal também, né? Vem também de editais públicos, né? Mas a grande maioria vem do nosso próprio meio de produção e dessas pessoas todas que estão e das estruturas que a gente construiu. Hoje, uma casa fora do eixo, ela custa mais ou menos em torno de 20, 25 mil reais. Moram 30 pessoas dentro dela. Cada pessoa custa mais ou menos R$900. O cara que trabalha numa rede Brasil de festivais, tipo o Gabriel Ruiz, quando ele dá suporte para esses 300 festivais, se cada um desses suportes custasse R$500, o cara que custou R$900 no mês de fevereiro, que ele está dando suporte para esses 300 festivais, ele gerou 150 mil. Então, cada R$1 investido de recurso público dentro desse sistema de rede é multiplicado muito mais. Por isso que muitas vezes a gente faz muita coisa e as pessoas acham que circula muito recurso, mas na verdade é a capacidade que a gente tem de desmonetarizar isso e de somar. Então, cada real que entra ali, você multiplica em 15, 20, 25, que são muitas pessoas juntas fazendo aquilo acontecer. Pois é, Rafael, eu queria que você explicasse, então, sendo bem objetiva, né? Quem é que recebe cachê e como esse cachê é pago? Eu acho que a discussão ela vai além de quem recebe e de quem não recebe. Eu acho que o que a gente está tratando aqui, primeiro, o Fora do Eixo Card é uma moeda complementar. Ele nunca foi proposto ou criado para ser o pagamento de cachê de ninguém. É uma questão bem simples, assim, se a gente pegar um exemplo na música, né, como o nosso amigo usou de exemplo, se, por exemplo, a gente tem ali duas bandas, né, uma delas, o baterista, ele é designer e ele está praticando, começando a sua banda, né, e na outra é uma banda mais profissional, que tem um serviço que já faz show. Esse designer, o baterista, ele pode prestar um serviço para essa outra banda, por exemplo, fazer o cartaz dele, né, que custaria ali R$300, né. Eu acho que o grande lance disso tudo é a gente conseguir fazer coisas sem necessidade de recurso material ou de dinheiro, né? Porque que a gente tem na cultura do Brasil, e aí eu acho que, como foi citado aqui, eu acho que a questão não é o fora do eixo subremunera. O que acontece é que a cultura brasileira, ela historicamente tem pouco dinheiro dentro dela. Você tem pouca capacidade de remuneração no sistema todo. Quem trabalha com produção cultural independente sabe muito bem que não tem grana rolando. Como não tem grana rolando? Então, eu acho que a questão é muito mais a gente criar sistemas criativos que permitam que as coisas aconteçam sem depender do dinheiro do que isso. Porque em determinado momento a gente poderia escolher só pagar grandes cachês para grandes bandas e beneficiar
o artista como um ponto, né, desse sistema todo. Mas também parte de uma compreensão, Marina, que o artista ele é uma das questões que envolve a produção, né? Para você ter um palco no festival que tem um Isso valor custa super dinheiro, alto, a gente sabe custa disso. muito dinheiro, você Mas tem o que todo o mundo Mário que trabalha tá- na produção, você tem todo mundo Claro. que trabalha em todas as áreas, Não, e o artista é um deles. Qualquer pessoa que Eu acho trabalha que o com artista cultura é o único sabe- que perde. Você é o único. Discordo, eu Mas, Você é o Mário, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou dessa coisa da apropriação, né? Sim. Quer dizer, você citou valores de editais que são, né, que o Fora do Eixo Sim, editais que não usufrui. mudaram. Editais que não mudaram. Se você olha o edital da Petrobras de 2007, e se você, do qual o Calango começa a usufruir em 2008, todos os artistas devem ser remunerados. Você pega esse mesmo edital da Petrobras esse ano, todos os artistas. Então, não interessa qual é a política do Fora do Eixo. Quando é que você falou, não, esse sistema não funciona para mim? Eu via parte dos editais entrar nos festivais independentes quando eles se juntaram para fazer a Abrafim, que era a Associação Brasileira dos Festivais Independentes. Eles negociaram em bloco e conseguiram pleitear a verba da Petrobras para aquele fim. Quando esses editais começaram a jorrar o dinheiro, o Calango tinha orçamento de R$600 mil, ou seja, tinha dinheiro. O Abril Pro Rock tinha R$1 milhão em seu orçamento, ou seja, tinha dinheiro, e outros tinham também. Só que a negociação ainda se dava de uma maneira precária, da maneira anterior, entendeu? Então, tudo melhorava, mas o artista continuava negociando de uma maneira desvantajosa. E Como se não houvesse ainda dinheiro. Essa que é a sua exatamente. crítica. É uma questão de acesso mais do que pior, qualquer outra coisa. Essa política de trocas mexeu com o ciclo dos festivais. Porque aí cada festival resolveu trocar indicações. Eu falo isso desde 2008, revista Rolling Stone, em setembro. Eu falo que o festival que era organizado por alguém que tinha uma banda ou produzia uma banda, colocava uma outra banda, trazia como atração uma outra banda que tinha um outro festival. Então não adiantava mais você ser artista. Você tinha que ser artista e festival. Aí você poderia negociar cachê, você poderia negociar passagens. Se não, a sua ajuda de custo continuava entre R$500 e R$1.000. Você acha que o tamanho prejudicou, Não, digamos, os acho que não. princípios, a Acho que não. base, o cerne do que é o Fora do Eixo? A lógica desse processo todo, Marina, é a soma. Né? Quanto mais gente envolvida, melhor. A gente está falando aqui de um arranjo produtivo onde você não precisa de dinheiro para sobreviver. Eu acho que a experiência com as bandas, assim, tem centenas, como eu citei, tem casos muito interessantes de bandas que apareceram e que visualizaram aquilo como uma plataforma para conseguir mostrar o seu trabalho, como você mesmo, com certeza, deve ter mostrado o seu trabalho e da sua banda até você achar que você podia fazer outra coisa, de outra maneira. Isso é totalmente justo. A gente nunca se propôs a substituir o mercado como ele está colocado. A gente está criando uma alternativa dentro do que está colocado. Então, acho que assim, Mas o Mário, se pelo jeito, não existem concorda com frustrações... isso. Se você não substitui o mercado, qual é a tua alternativa? Você é o quê? O que você está propondo? Se o que você está propondo é calote. Ninguém o que tá você está propondo propondo calote, se ninguém é, tá propondo se é calote. precarizar, Acho continuar que assim, se você está se precarizando o exaltando salário? na sua fala, eu estou completamente tranquilo Mas para colocar aqui não, que é não que não existe faz uma política de sentido. calote. O que existe é um sistema em construção. Existe. Você tem, Então o beleza, levantamento mas essa é a de sua quanto... opinião. Não é minha opinião. Não é minha opinião. Você quer saber a opinião? É de quem que é a opinião? Não é sua? Pô, eu posso dizer algumas bandas que sofreram Pode calote. citar quantos forem, cara. A gente tem mais dezenas para citar de casos de felicidade Então tá, enfim, vai falando aí que eu vou de achar aqui. criação de novas Eu possibilidades. vou achar aqui um processo no nome do Pablo Capilé e eu vou dizer o número do processo. Tá bom. É um calote. Eu acho que assim, O Marina, a que gente é? está no momento... É o processo que alguém moveu contra o Pablo? é Exato. isso? Pablo Capilé tem um processo em Cuiabá. E, infelizmente, apesar da pessoa ter ganho esse processo, na verdade não é uma pessoa, é um hotel da cidade de Cuiabá, que prestou serviços ao Calango. Esse processo é de 2007. Explica quem é o Calango. O Calango é o festival do Fora do Eixo, que em 2008 ganhou R$600 mil de orçamento, parte dele engordado pela Petrobras. Mas vamos falar disso aqui. Nós temos aqui um processo que tem a ver com um cheque sem fundo de R$12 mil. Esse ganho de causa já foi dado
E esses calotes, eles vêm desde R$12 mil a calotes de R$250. A gente pode falar de bandas que participaram do Cedo e Sentado no Estúdio SP, que tinha curadoria do Fora do Eixo e que não receberam dinheiro, entendeu? Cachês de R$250, de R$500, que é pequeno, mas é o combinado, e o combinado não sai caro. Sim, claro. Quanto a isso, eu tenho para falar o seguinte, a gente soltou uma nota agora oficial, colocando todos esses pontos, eu acho que a gente está com um portal de transparência, ele não é um produto fechado, ele está sempre em construção, né? E se tem algum caso para ser resolvido, vai ser resolvido. E se tem dívida para ser pagada, vai ser pagada, cara. Eu acho que isso não é uma questão. Eu acho que o debate aqui ele pode ir muito mais para cima. Eu acho que se a gente for ficar debatendo um caso não é, cara, porque tem uma intimação que não chega no papo. Eu acho que assim, quem já trabalhou com produção cultural independente sabe como que é a situação, cara. Como a grana chega, como se faz. Você acha que é uma questão assim de uma questão estrutural, falta de organização? É uma questão estrutural, não é uma falta de organização, é uma questão estrutural. Quer dizer, não existe uma intenção. Não, lógico que não. De fazer o mal ou de dar o calote, como uma rede sobrevive como o Marvel disse. Com 200 coletivos por 7 anos, com uma política de calote, não existe isso. O que existe é uma situação de falta de grana generalizada na produção cultural. Seus parceiros. Isso vai se somando, entendeu? Mas assim, ninguém está negando aqui a vontade, o desejo de pagar se tem algo em dívida. E eu nem conheço esse caso especificamente, eu estou no Fora do Eixo há 3 anos. Lamentavelmente eles mandaram você, porque era para quem tinha que estar aqui, era o Altenfeld. Não, eu estou aqui porque eu quis, porque a gente achou que era importante eu estar aqui. Pois é, mas enfim, você não sabe. Eu não conheço esse caso específico, mas eu estou dentro da rede, eu vivo ela, você não sabe nem com quem você foi morar, meu caro. Eu discordo, eu sei muito bem com quem eu moro. Você acha que há uma intenção? Se você chia pelo seu cachê de R$500, de R$250, se você ameaça que você vai a público, eles pagam. Mas eles levam 3 meses. 1 ano. Mas a minha pergunta é essa, se você acredita que há uma intenção ou se isso é simplesmente uma falta de Acredito, porque já chegou um momento de controle. em que a dívida se administra. Já chegou um momento que as dívidas são administráveis, entendeu? Então, assim, vamos segurando a coisa, de repente pinta um edital, de repente pinta alguma coisa numa casa, essa casa contrata a outra casa, o dinheiro finalmente... O dinheiro ganha uma nota, né? Uma nota que pode ser prestada a conta numa outra casa, esse dinheiro é remetido a uma outra casa, que são esses recursos autogestionados que eles falam. Entendi. Entendeu? E aí, chega uma hora que eles podem, de repente, numa hora de aperto, tem alguém cobrando R$30 mil, R$50 mil, porque estouraram o cartão de crédito da mãe, que também é coisa que eles fazem, entendeu? Eu acho que assim, se tem falhas e defeitos, enfim, casos passados em que isso aconteceu, a ideia é que isso não ocorra novamente, né? Eu não conheço mesmo esse caso específico, acho que podem ter outros, assim como teria para citar que se eu tivesse uma lista de todas as pessoas que participaram de processos exitosos... Que se beneficiaram... Eu tenho certeza que é muito maior do que os que têm críticas, né? Tanto é que tem um monte de gente que saiu em defesa nas redes sociais de uma maneira muito interessante, né? A gente está vendo, na verdade... Sim, isso é o que mais teve, né, durante esses últimos 10 dias. Só teve isso, as pessoas acusando e pessoas defendendo. A gente está vendo uma coisa muito interessante, cara, que é um debate sobre política de financiamento, sobre sustentabilidade, sobre lógica coletiva, que nunca se fez antes no país. Quando a galera vem zoar o Cubo Card, na verdade, está se levantando uma bola para discutir financiamento, para discutir economia solidária, que são coisas muito interessantes e que não tinham essa visibilidade. Então, assim, para mim é excelente que esteja acontecendo nesse momento, a gente está crescendo um monte com as críticas que estão sendo feitas, mas assim, tem que se entender que não é o Fora do Eixo só. O Fora do Eixo é um laboratório que está colocado aí dentro da realidade, né? E a questão é muito mais complexa, ela envolve vários parâmetros sociais, né? E mentalidades e formas de ver o mundo que a gente está contestando, né? E é isso que faz com que a grande imprensa também venha de uma maneira totalmente covarde para cima da gente, né? Tentando, mais do que pegar questões pontuais, ela tenta desqualificar todo o processo coletivo, ela tenta colocar tudo isso como inválido. E eu acho que isso não é, eu até acho que você deve concordar comigo que tem muita coisa boa sendo feita. Sim, então eu acho que assim, se a gente vem aqui para discutir um pagamento, eu acho que isso é muito pequeno perto do paradigma de sociedade que a gente está discutindo. Sim, a gente está tentando entender justamente o que está acontecendo, até porque quem não participa nas redes sociais, tem muita gente que está por fora do que está E é um debate excelente, a gente tem que debater isso, a gente tem que debater transparência, o Fora do Eixo está sendo cobrado de transparência. Sim, pelo que eu entendi, foi uma mudança depois dessa grande exposição que o Fora do Eixo teve depois do Roda Viva. A gente sempre pregou a transparência, a gente sempre teve planilhas abertas, a gente não tinha sistematizado da maneira como está sendo cobrado hoje. Eu acho excelente que se cobre. Por que já tem planilha sumindo? Só para acabar um segundo. Por que já tem planilha sumindo? Agora, eu não sei de nenhuma planilha sumindo. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, nosso tempo acabou, já faz tempo, aliás, nosso tempo acabou. A gente chama o segundo round. A gente não vai chegar. A gente vai ter um segundo round, talvez a gente possa fazer, mas fica aí a ideia. Mas muito obrigada. Obrigado você, pela presença de vocês aqui.
Esse debate na íntegra você pode assistir no nosso site. E agora, Manuel da Costa Pinto está aqui para falar de Haroldo de Campos. É isso aí, Marina. Há 10 anos morreu um dos mais importantes poetas brasileiros. Autor de uma obra extensa, Haroldo ficou conhecido, sobretudo, como um dos expoentes da chamada poesia concreta, que nos anos 50 revolucionou o nosso jeito de ler e de ver poesia. O velho tanque, rom, sal, tomba. Rumor de água. Passados 10 anos da morte de Haroldo de Campos, como você o apresentaria hoje? Haroldo de Campos pode ser representado pela metáfora de um vulcão. Né? Ele espalhava conhecimento por todos os lados. Poeta, tradutor, ensaísta, crítico das mais diversas tendências, conseguiu estabelecer uma ponte como intelectual brasileiro com a Europa, os Estados Unidos, os intelectuais do dito primeiro mundo, né, de uma maneira que nunca tinha sido feita antes, né, nesse país. Apesar de brasileiros, nada impedia que nós fizéssemos uma poesia que estivesse provavelmente no olho do furacão, na vanguarda daquilo que se fazia nacional e internacionalmente. Jogaremos as espreitas ou as rosas? Ou ainda aos baralhos nigromantes? Tudo será tão bárbaro e diverso. Mas joguemos as rosas, meus irmãos. Esta é a rosa da Amigos, dizem. Rosa. Junto com o Décio Pinhatari e com o seu irmão Augusto de Campos, né, ele fica muito confinado, associado, identificado à poesia concreta, que é um primeiro momento, vamos dizer, de eclosão de uma linguagem própria. Né? O Haroldo era o menos concreto dos três, digamos assim. Já no começo dos anos 60, ele começa a escrever Galáxias, que não dá pra gente dizer que é uma obra concreta. É um texto em prosa, complexo. Que Deus te guie, porque eu não posso guiar. É vida quem já me deu circular. Eu diria que é um poema neobarroco. E ele começa a fazer uma poesia, né, a partir daí, que já não é mais concreta. A poesia do Haroldo de Campos sempre fez uma espécie de equação entre a criação mais objetiva, concreta e o barroco. Ele me disse no dia em que estávamos deitados entre os rododendros no Cabo de Howth, com seu terno de tweed cinza e seu chapéu de palha, no dia em que eu levei a se declarar sim, primeiro eu lhe dei um pedacinho de doce de amêndoa que tinha em minha boca, e era ano bissexto como agora, sim. O Haroldo é o que menos se demora nessa fase dita ortodoxa, a áurea da poesia concreta, que vai, vamos dizer que é entre 56 e o início dos anos 60. Rente ao ritmo de coros e agogôs, no terreiro fechado de calor e suor, onde tudo parece não caber, mas cabe, e dança, e bate palmas, e grita em nagô. Não é só a poesia concreta que o caracteriza. Que lugar a tradução ocupa na poesia e no pensamento poético do Haroldo de Campos? O Haroldo considerava a tradução como o capítulo por excelência de toda a teoria literária, porque ele via a tradução como análoga à própria criação literária. Tomi Otaki enluara o papel. Na noite, Nanquim, Atenim, vórtice de plumas sereníssimas, dança. Gostou, Tomi? A poesia concreta no Brasil nasce umbilicalmente ligada às artes plásticas. Na verdade, a turma, o grupo que fez o chamado movimento concreto, tinha uma turma de artistas plásticos trabalhando em conjunto praticamente com os poetas. Acho que é importante também nessa ligação, nesse interesse dele pelas artes plásticas, que é justamente os poemas, o grande número de poemas que ele faz em homenagem a artistas plásticos. Branco, branco, vermelho. Levitar sem sair do chão. Prender a gravidade como quem suspende a respiração. A sua percepção, a sua lembrança pessoal e afetiva dele qual é? Ele me lembra sempre a palavra, que é a palavra entusiasmo, né? Pensando que em grego, entusiasmo significa aquela pessoa que está com um sopro divino dentro de si, né? O Haroldo tinha esse entusiasmo. Era de uma generosidade que é difícil da gente encontrar em qualquer outro ser humano.
certamente um dos intelectuais mais complexos e mais completos que já existiram nesse país. Si marsupial amor, ilus de lampreias, presas no amor, turres de talismã, gulentural, gutural amante, em tenebras, febras de februário, femoral, mortálamo, auriferose, fospas, silêncio, silêncio. Entenderam? Quem não entendeu, tem que abrir as orelhas. E o Manuel também visitou a exposição do Arthur Lescher. O escultor paulistano apresenta 10 obras inéditas na Galeria Nara Häusler, aqui em São Paulo. E aí, Manuel? Então, são esculturas, instalações de objetos feitos de madeira, basalto, aço e latão. O Lescher usou o conceito do pantógrafo, um aparelho capaz de copiar, ampliar e diminuir desenhos para criar essas obras. Arthur, Pensamento Pantográfico é um título da exposição que engloba todas as obras aqui expostas? Esse é o título da mostra e eu escolhi esse título porque, de algum modo, todas as peças que estão aqui participam dessa ideia, né? Quando a gente imagina o pantógrafo como uma estrutura de retas articuladas que formam quadrados, etc. e tal. Mas também pode ser uma estrutura que organiza e que repete uma forma, que copia. Quando coloca a palavra pensamento, né, nesse título, tudo fica muito mais fluido, muito mais abstrato. Esses dois pêndulos constituem uma única obra, eles estão em diálogo claramente, mas assim são autônomos. Eles são autônomos, mas aqui tem para a exposição, a gente encontrou essa relação que eu acho que um provoca o outro, né? Agora, esses dois pêndulos aqui, eu acho que fica bem claro essa questão da progressão, né? Porque são esferas que vão aumentando e diminuindo. Ele vai espelhando uma a outra e vai criando assim, uma infinidade de figuras aí dentro. E é quase como uma coluna para o infinito. Também existem outras questões, né? Tem assim como a gente tem essa estrutura que sai do teto e quase toca o chão, e a maioria dos trabalhos todos flutuam, assim, tem um suspense. Esse trabalho faz o contraponto, é o trabalho da base, né? É o que dá o peso, e ele é negro, ele espelha. Eu acho que aqui a gente começa a sair, que todo o trabalho se descolhe dessa gramática e começa a exercer uma fala própria, uma poética própria. Agora, a gente tem uma obra aqui que dentre todas, é a única que é interativa, né? Ela é uma peça que ela tem um deslocamento, né? É uma peça que são círculos concêntricos que eles entram na parede. É uma estrutura telescópica, né? De alumínio, e você pode manipular ele, né? Eu acho que depois que você constrói o trabalho, ele começa a falar sozinho. E aí cada trabalho começa a puxar a conversa para um lado, e eu acho que vira uma grande orquestra, assim, que você tem as madeiras, os metais, e cada um tem a sua fala, né? Daqui a pouco a gente volta com as nossas dicas culturais de todo domingo. Até já!